meus ouvintes queridos, estamos aqui mais uma vez para tratar desse tema que nós amamos, educação. Olha, hoje a gente trouxe uma convidada que mora no meu coração. A gente se conhece há muito tempo. Ela é filha de Itapevi também, sabia? Vocês devem conhecê-la. É a professora Keiko. Tudo bem, Keiko? Fernanda Keiko. Olá, estou bem, é um prazer imenso poder estar aqui, vindo compartilhar a minha história, né, com vocês e falar que realmente sou filha de Itapevi, com muito orgulho, nascida aqui em Itapevi, no antigo Hospital Santo Cristo, né, então é um maior orgulho para mim. E vou contar um pouquinho como que eu cheguei na educação, né. Eu nasci nasci e já sabia, meu tio, o tio da minha mãe, na verdade, né, o tio Agostinho, quando eu nasci, ele já saiu falando em todos os bares aqui de Itapevi. A professorinha da Meire nasceu, a professorinha da Meire nasceu. Olha só! Então, assim, eu cresci com essa história, assim, né? Olha só, já estava predestinada a ser professora, a ser educadora. E, assim, com isso a gente vai nutrindo, né? Essa vontade e buscando mais conhecimento. E aí, assim, eu fui para o magistério, porque a gente que vem de escola pública, né, família humilde, trabalhadora, então a única coisa que a gente tem como recurso é a educação. Sim. Então, lá fui eu fazer o magistério, não foi aqui em Itapevi, tive que sair de Itapevi para poder fazer o magistério, assim como você, né, Rose? Sim, nós fomos fazer em Osasco, no Cefam. Antigamente, né, essa modalidade, ela era período integral para nós, né? Sim. Então, nós estudávamos aí no período integral. Tão novinhas, né, com 13 anos, a gente pegava aí, ia, todo mundo se reunia, ia junto de trem, passava lá pelo famoso túnel de Osasco, ia do outro lado da ponte, mas graças a Deus sempre, né, fomos bem, assim, fizemos uma amizade, assim, construímos uma amizade muito bonita. Nós temos amigas até hoje, da época do magistério. Né? Olha nós aqui. Olha nós aqui. Né? Então, e é isso que vai fortalecendo, né? Então, a gente já vai tendo essa disciplina, essa visão mais carinhosa com a educação, que é somente através da educação que a gente pode realmente ir atrás das mudanças que a gente quer, não só para a nossa vida, mas como para o nosso redor, para quem está assim na nossa vida, né? É verdade, muito legal. Professorinha, então quer dizer que você já nasceu com a fama já? Sim, Chegou sim. a professorinha. A professorinha da Meire. Ai, que lindo, muito lindo isso. Aí eu acabei fazendo magistério, me formei. No último ano eu prestei lá o concurso para a Prefeitura Municipal de Jandira. E assim, foi muita bênção de Deus, eu passei. E aí Deus vai encaixando tudo, né? Sim. Então, depois eu me formei, aí depois 6 meses de formada lá no magistério, aí fui chamada para trabalhar lá e trabalhei longos anos, mais de 10 anos lá na educação de Jandira, como professora. Nisso eu passei como professora, coordenadora, então a gente vai tendo assim uma bagagem, né, assim, de muito conhecimento, muitos amigos, né, na educação a gente vê que realmente é isso, são muitas pessoas que tem um olhar mais cuidadoso para a nossa humanidade. Eu tenho falado muito disso, que eu acredito que os professores, eles tenham que passar mesmo pela sala de aula, pela gestão, né, para conhecer de fato as duas realidades, porque às vezes a gente tem muito conflito com relação ao entendimento das partes, né, e a escola ela não funciona no conflito. Então, quando você passa pela gestão, você consegue ter um outro olhar, né? E é interessante que vai ampliando aí a sua carreira, mas também a pessoa, o profissional que você é, né? Você consegue visualizar, nossa, mas e se fosse eu naquela situação? Sim, a gente tem essa mais sensibilidade, né? Quando a gente tem essa vivência, a gente fica mais sensível para a realidade do outro. É verdade. E falando no outro, eu tenho um recadinho para você. Se inscreva no meu canal, compartilhe, ative o sininho para receber os novos vídeos, porque tem muita coisa boa chegando para vocês. E quem quiser participar, também pode chamar, que a gente faz aí um dia de conversa, né, nesse nosso podcast aqui, que quer falar dessa atividade tão importante para a sociedade, que é a educação. E os nossos professores, os nossos alunos, os nossos pais, vem com a gente!
professora Fernanda, ela ama a educação. Ama muito. Hoje ela exerce uma outra atividade, né, professora? Sim, porque foi assim. Aí eu pensava assim, a gente era nova, né? Então eu falava assim, nossa, eu acho que eu não vou ficar feliz sendo educadora, mesmo assim com todo aquele conhecimento que a gente adquire, né, no magistério. Eu falei assim, não, eu não vou estar feliz se se eu não atingir 100% dos meus aluninhos, eu não vou conseguir pôr minha cabeça no travesseiro e dormir tranquila, né? Falei, não, por isso eu preciso de uma outra profissão. Aí por isso eu fui para agronomia, fiz engenharia agronômica e hoje eu também atuo nessa área, mas assim, aquela coisa, né? A educação ali sempre falando mais alto. Aí fiz agronomia, aí fiz a complementação pedagógica, sou pedagoga também. Fiz outras pós-graduações na área da educação, na área da gestão também, assim, de gestão pública. E acredito tanto na educação que, tipo, desde então não parei mais de estudar. Até hoje, assim, continuo estudando, porque acredito que é só o conhecimento, o embasamento teórico mesmo, toda a literatura que a gente tem disponível hoje, né, e cada vez mais fácil o acesso a essa informação que só nos beneficia, né? É verdade. Então é por isso que nós estamos aqui reunidas, justamente para mostrar o quão é possível. Se nós estamos aqui, conseguimos e cada vez mais, a gente espera que o quê? Que essa informação chegue para mais e mais pessoas. Isso mesmo. Eu fui numa palestra uma vez e o palestrante ele falou assim, o professor, ele ama ser professor, ele gosta, mas o professor tem que ter ali um plano B. Ele tem, porque a gente cansa muito, a nossa cabeça cansa muito. Então, quando você tem um outro foco, você consegue tirar um pouco ali daquela realidade do seu dia a dia e se dedicar a uma outra atividade para que você consiga ali dar o seu melhor, né? E é verdade, a gente precisa mesmo conhecer outras áreas, né? E se aperfeiçoar, né? Perfeito. Mas, como eu disse, ela ama a educação e ela continua sendo professora, sabe aonde? Na educação à distância, que é o nosso tema de hoje. E lá, ela tem, além da experiência enquanto tutora, ela também foi aluna. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, porque eu sei que você tem vontade de estudar, fazer um curso à distância, né? Mas às vezes tem tantas questões, a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Né, professora? Sim, vamos lá, com muito prazer em estar compartilhando com vocês a minha experiência, tanto quanto tutora, que já fui tutora à distância, tutora presencial, e também, como a Rose falou, como aluna também, que assim, a gente vê que é possível, sim, esse engajamento na educação, em busca do nosso conhecimento. E a gente tem um ganho aí gigantesco com a educação à distância, né? Sim. Porque você não precisa mais ir até a faculdade, né? Até a universidade. Ela vem até você. E nós vamos falar sobre isso agora, sobre a democratização. A educação à distância tem um potencial de democratizar o acesso ao conhecimento. Mas quais são os principais desafios para que ela se torne uma realidade? Eu acredito assim que no mais mesmo seja assim a divulgação, porque precisa chegar no maior número de pessoas possíveis, né? Assim, a informação que a Universidade Aberta do Brasil existe, a educação à distância é a nossa realidade, né? E assim, e são ensinos de conteúdos de qualidade, né? São tanto na esfera estadual, municipal, federal, todos engajados para proporcionar um ensino, um conhecimento de qualidade. E veio de encontro, né, a Universidade Aberta do Brasil para justamente na formação dos professores, né? Porque antigamente era na questão do magistério e aí depois precisava o quê? Dar mais embasamento teórico para esses professores, mais conhecimento. Aí veio de encontro a Universidade Aberta do Brasil fazendo esse vínculo com os municípios para que tivessem os polos para o quê? Mais pessoas tivessem acesso a essa formação. Inicialmente, né, a gente tem aí os cursos, começou, né, com a pedagogia, a matemática, né, com as licenciaturas, mas hoje já estão surgindo outras áreas, né? Sim, tem administração, engenharias, tem, assim, muitos que são ofertados nas universidades, tanto estadual, federal, estão sendo ofertados também
na educação à distância, pela Universidade Aberta do Brasil. E contempla um público bem diversificado, né? Porque eu lembro que a prova do ano passado eu fiz o vestibular, então nós tínhamos desde aquele estudante que se formou naquele ano, no ensino médio, como nós tínhamos o pessoal que já tinha uns 10 anos de formação, 20 anos de formação, e estava lá tentando uma vaga para poder conseguir um curso superior. Isso que é lindo, né? Porque é aberto a todos nós, né, enquanto cidadãos, temos o direito de ter o acesso ao ensino de qualidade, né? Assim, é um direito. Nós que viemos assim de escola pública sabemos o quão a gente tem vontade de estar cursando uma universidade de qualidade. Assim, eu via como um direito meu, Sim. por estudar a vida inteira em escola pública, um direito de ter também um acesso a uma faculdade pública. Só que quando chegou lá na hora de prestar um vestibular e tudo mais, por mais que eu tinha me estudado, me dedicado, feito cursinho, mas não tive essa oportunidade, né? Então, assim, no meu caso, tive que ir para particular, fiz a particular, tudo, mas hoje em dia, com essa informação que eu tenho, cada vez mais, hoje em dia eu falo assim, gente, só faço curso gratuito, não precisa a gente, que nem na nossa época, é uma outra realidade, né? Então, assim, temos que aproveitar isso, que são cursos gratuitos de qualidade, né? E agora a gente vai falar sobre a tecnologia, porque a tecnologia chegou com tudo. Estamos aqui na Sala Maker, né? Então, essa questão da tecnologia e o ensino à distância, né? Vamos falar um pouquinho sobre os desafios que acontecem durante esse período de estudo, né, do estudante. E uma das palavras que eu acho que é chave aí, além do conhecimento tecnológico que a pessoa precisa ter, né, antes de iniciar uma faculdade à distância, é a questão da procrastinação. Então, aí é onde, assim, que é o divisor de águas quando a gente fala de educação à distância, né? Porque se a pessoa se propõe, se ela tem um objetivo claro para a vida dela, que ela realmente quer, vamos dizer assim, ser alguém na vida, se ela quer crescer, quer se desenvolver, ela sabe que todos nós temos as nossas capacidades, né? Então, se ela tem esse conhecimento, então ela vai se policiar, ela vai justamente, é isso que a educação à distância proporciona, né? É assim, autonomia para o aluno, para ele estar fazendo, encaixando no horário dele, como está estudando. Em qual horário que ele vai estar se sentindo mais produtivo, como que ele vai estar buscando estratégias para fazer as atividades. Então, assim, a procrastinação, tudo na vida a gente pode, a gente é do homem, né? É do ser humano a gente querer procrastinar, mas a gente tem que ter mais foco no qual é o nosso objetivo de vida, né? Sim. O que a gente quer realmente para nós, para nossa vida, como que a gente espera, qual é o nosso objetivo. Essa questão da motivação aí, é lógico que vários fatores influenciam, mas tem alguma coisinha ali dentro da gente que você vai conseguir, vamos lá, é só mais um pouquinho. Toma um café com Coca-Cola aí que você vai conseguir terminar esse texto, você vai terminar essa atividade. Quantas vezes eu não fiz isso? Sim, eu vou contar como que eu fazia, né? Falar assim, não, agora eu vou ler isso, Aí, assim, né, eu vou ter que ler tantas páginas, depois que eu terminar de ler essas páginas, eu vou me dar de prêmio um chocolate. aí eu vou merecer comer o chocolate. Então, eu tinha, assim, ia pondo, assim, né, como meta. Assim, então, eu quero comer o chocolate, então eu vou terminar, depois eu vou... Uma dica importante, hein? Coloca um prêmio para você. Se você estiver meio devagar, assim, estiver difícil, põe um prêmio ali e fala, não, eu preciso daquele prêmio ali, é uma motivação. A questão da inteligência artificial chegou com tudo, né? Tem, lógico, aí trazido, assim, coisas maravilhosas, né? A gente vê aí a importância da inteligência artificial, mas e na hora de identificar ali um trabalho científico que o aluno não tenha feito assim, ele tem utilizado, abusado da inteligência artificial, como funciona? Isso, assim, já... Todo mundo acaba fazendo uso, né, dos recursos, de todos os recursos tecnológicos que estão à nossa disposição. Mas, assim, a gente, enquanto tutor, né, a gente acaba usando vários programas que têm antiplágio, né? Então, assim, a gente não tem conhecimento de todos os
textos científicos Sim. e tudo mais. Então, a gente usa esses antiplágios, como, por exemplo, o Spider, entre outros, para estar nos auxiliando também, né, assim, nisso. E não é o objetivo, né, de uma formação de um nível superior, né, uma pós-graduação. Então, espera-se que, no fundo, no mais, assim, né, como a gente está num nível superior, a gente tenha uma outra visão, que os alunos tenham essa ciência, né, que falam, não, eu quero produzir, eu tenho capacidade para, se eu estou numa graduação, numa segunda graduação, que é muito comum na Universidade Aberta do Brasil, ter pessoas que estão buscando a segunda, a terceira graduação. Então, assim, a gente tem que acreditar também, né? Tipo assim, além dos recursos tecnológicos, a gente tem que a gente usa também os outros recursos tecnológicos a nosso favor também, enquanto tutor, professor. Sim, não adianta querer pedir lá para a inteligência artificial fazer o seu trabalho todinho, hein? Não adianta. Que o pessoal lá da UAB tá de olho, tá percebendo que aquilo não é a produção do aluno ainda. E porque, até mesmo porque tem uma sequência, né? Eu fiz também, quando a gente começa, tem lá as nossas produções, a gente manda os textos, Sim, né? é muito gostoso. É todo um caminho a ser percorrido para Sim. você pegar e formar o seu texto, né? É. E além do mais, assim, forçando um pouco, depois tem o mercado de trabalho que também vai cobrar muito, né? Se você não está ali com uma bagagem firme, consolidada. E a ideia da educação superior é essa, né? É a produção de conhecimento. Sim, né? é o que a gente precisa cada vez de mais fomentos para a área da educação, né? É verdade. Bora. A pandemia teve aí muitas coisas ruins, né? Infelizmente perdemos pessoas muito queridas, mas para a tecnologia foi boa, porque as pessoas tiveram que correr atrás aí, muitas organizações, muitas escolas tiveram que se organizar e implementar a questão tecnológica. Como você vê essa questão aí desse avanço da tecnologia aí para nós? Então, eu vejo positivamente, porque a educação à distância, a universidade aberta já está aí desde 2006, já estava aí, né, no mercado, disponível para a gente. E então, foi o momento de estar, chegando ao conhecimento, quem queria realmente ir além, aproveitar esse momento, né, de dor, né, vamos dizer assim, que todo mundo ficou muito incomodado com essa pandemia, foi caótica, mas assim aproveitou, né? Pôde ver que realmente assim, nossa, tem essa modalidade, então vamos fazer uso, vamos aproveitar e vamos que tem que buscar conhecimento. Muito bem. A importância da educação à distância. Como você vê hoje essa importância para nós brasileiros? Eu acredito que a gente estava, nós, enquanto né, povo brasileiro, a gente estava muito condicionado, porque eu me via sendo professorinha de vestido de chita, né, assim, com os meus aluninhos, cada um sentadinho um atrás do outro, na cadeirinha, com seus caderninhos. Mas não, né? Aí vem a educação à distância para quê? Para estar trazendo uma nova visão, dando autonomia para o aluno, coisa que a gente não estava acostumado. Porque não, chegava lá, o professor escrevia na lousa, a gente tinha que copiar e pronto, acabou. Né? Não, agora está tudo lá, tudo prontinho, as videoaulas, né, os conteúdos, os textos, está lá. Então, agora é com a gente. Então, a gente vai descobrir o nosso potencial, né, enquanto ser humano, para poder fazer todo um cronograma de estudo. Eu acho que a palavra é conectado, né? Nós estamos aí conectados no mundo, né? Sim. Nós temos aí acesso a tantas coisas eu vejo a tecnologia, a internet, esse acesso das escolas, trazendo possibilidades reais, assim, que a pessoa possa ir ali buscar fontes, né, seguras de aprendizagem e avançar no seu desenvolvimento, né, no seu desenvolvimento acadêmico. Então, eu vejo a importância da educação à distância, primeiramente, como você ter ali uma educação que chegue até você, né? Independente de onde você estiver. Quantas vezes nós fomos passear, viajar e eu levava o computador porque eu tinha coisas para entregar e aí você consegue fazer as duas coisas, né? Então você tira ali, reserva um tempinho para você poder concluir aquilo, né? Então
Eu vejo dessa maneira, assim, é extremamente importante cada vez mais que as pessoas tenham acesso, né, que elas busquem mesmo conhecer essa educação à distância e que se engajem, que se dediquem, porque quanto mais você sabe, mais você evolui enquanto pessoa, enquanto, né, Sim, aprendiz, né, você só tem a ganhar. com Na sua certeza. opinião, para alunos e professores, né, que é um pouquinho disso que a gente já falou, qual é a relação de a importância da educação à distância na sala de aula? Hoje a gente tem muito esse conflito, né, o presencial e o distante, assim, como você enxerga essa discussão das pessoas nesse ambiente aí de educação à distância? Porque a gente está vivendo cada vez mais no digital, cada vez mais no virtual. Sim, então, se a gente for ver, já tinha lá o Instituto Universal Brasileiro, que já era essa educação à distância, né? Que já dava essa autonomia, já estimulava lá a começar essa visão. Então, e cada vez faz parte mais da nossa realidade, né? Não tem como fugir disso. A pandemia já afirmou isso, outros países já estão anos-luz com a educação à distância, né? Então, assim, fica cada vez mais evidente que nós precisamos nos apropriar dessa autonomia que a educação à distância nos propõe e reconhecer a nossa capacidade de disciplina, de engajamento no estudo para poder fazer a diferença, né? Assim, é fundamental a presença de ter um professor, sim, porque o professor ele tem todo o conhecimento teórico da literatura, né? Muita vivência também, né? Esperamos nós que assim, tenha toda a vivência de uma realidade, de uma sala de aula, né? Então, é a gente se apropriar mesmo disso tudo, dessa realidade, nova realidade que estamos aí, né? Que se apresenta para nós e fazer melhor uso dela possível. Muito bem, vamos falar de gamificação agora, né? Porque dentro dessa questão, né, do digital, da tecnologia, a gente tem a questão da gamificação. Como você vê a gamificação lá dentro do EAD, né? Ela tem contribuído? Você vê que os alunos se dedicam mais? Qual o seu olhar assim com relação à gamificação no EAD? E depois eu vou falar um pouquinho no ensino fundamental. Ah, perfeito. Então, esse é mais um recurso que vai de encontro com a nossa realidade, né? E a função do educador, do professor, do tutor, é justamente essa, tá aproximando cada vez mais, tornando a educação cada vez mais atrativa, né? Sim. Então, não tem como assim, propor algo se não for algo que chamativo, que entreta, que, né, fique ali envolvido. Então, eu vejo como mais um recurso que vem de encontro assim, com a nossa realidade do dia a dia, assim, que essa E não é evolução uma traz. brincadeira, né? Às vezes as pessoas escutam essa Não, palavra gamificação, ah, vai ficar jogando. Não é joguinho, um recurso pedagógico, né, que nós toda uma temos. estratégia. Então tem todo um fundamento ali, é preparado de acordo com a disciplina que vai ser desenvolvida ali naquele momento, né? Então não é joguinho. Quando a gente fala de gamificação, é um recurso pedagógico que nós utilizamos, né, dentro da educação para poder fortalecer ali aquele aprendizado, né? No fundamental é uma forma assim de, meu Deus, muitos ganhos, porque eles gostam, né, de fazer. Então, nós temos algumas plataformas, né, que a gente utiliza e chama muito a atenção deles, muito, muito. E você vê que eles estão aprendendo ali, porque eles precisam fazer cálculo mental sem perceber que estão fazendo cálculo mental, né? E aí eles conseguem fazer. Esses dias nós montamos um para falar sobre as Olimpíadas. Nossa, foi assim rápido, muito rápido. Eles pegaram, começaram a pesquisar e já começaram a falar. Então é bem interessante nesse sentido, você poder trazer o aprendizado de uma forma que a criança às vezes nem percebe o que ela está ali estudando. É Isso, tão gostoso que ele nem percebe que ele está estudando. É assim, né? com certeza. Cada vez, eu acho que essa é a nossa função, né? Tá deixando cada vez mais os conhecimentos atrativos para os alunos, né? O professor, ele nunca vai deixar de existir.
né? É uma Não. profissão que, às vezes, quando começou, eu lembro, quando começou a falar muito de tecnologia, educação à distância, ai, não vai ter professor na sala de aula. Lembra que tinha aquela faculdade que tinha os polos? Eu não vou lembrar o nome agora, mas foi uma das primeiras que começou a surgir para poder suprir a necessidade da pedagogia. E aí, eu não vou fazer a propaganda, né, não. Meu Deus, mas eu vou falar que é uma faculdade que vinha, montava um Para polo. quem é da nossa época vai Da saber qual nossa que época, sabe o é. que eu tô falando, Sim, né? sim. E aí falava, mas não vai ter professor mais na sala daqui a uns anos, né? E não, gente, a gente vai sempre precisar de um professor, né? Lógico que vão mudar algumas situações, né? O ensino à distância ele vai ganhar cada vez mais espaço, né? Sim. E essa geração que está chegando aí, eles têm muita facilidade com a tecnologia. Então, para eles é muito mais fácil estudar à distância do que foi para mim. Sim, com certeza, porque eu vejo assim, a nossa geração como se a gente vai ser naquele limbo, né, naquela mudança de educação. Que nem eu falei, para mim antigamente era o quê? Eu via o aluno sentadinho na cadeira ali, na carteira, Sim. bonitinha. E agora não, já tem o quê? Não é um caderno, é um tablet, é um notebook, né? A sala de aula já está diferente, né? Sim. E pensando assim nessa educação à distância, a gente vai falar sobre a personalização, né, do aprendizado, porque você consegue personalizar o aprendizado. Então eu, por exemplo, na hora de montar um formulário, eu consigo fazer um formulário de história que eu sei que a Mariazinha vai responder de uma forma, o Joãozinho vai responder de outra, então eu coloco os caminhos ali que vão de encontro com a aprendizagem deles, o desenvolvimento que eles estão tendo. No seu caso, que é a educação à distância, né? Como você percebe essa personalização do estudo? Então, por ser assim no ensino já de uma graduação, né, vai muito do perfil do aluno. Ele que vai assim, ele ganha essa autonomia para poder ver, não, para mim, de acordo com as múltiplas inteligências, né, Sim, ele se posiciona, porque a gente acaba conversando, a gente vê, né, não, eu sou mais auditivo, sou mais visual, né? Então, de acordo com isso, o aluno que vai fazer toda essa mediação do aprendizado dele, como ele vai estar se policiando, como ele vai estar fazendo a rotina de estudo dele. e é legal que tem um tempo, né? Nós estávamos conversando anteriormente que tem um tempo para que o aluno cumpra essas atividades. Então, você tem que ler os textos, não adianta fugir, porque tem que ler. Você pode não gostar, a personalização não vai conseguir resolver o seu problema, É, né? Você vai ter que ler, não tem como fugir, mas você tem um período ali para poder fazer essas atividades, né? Para quem nunca isso. fez, não se apropriou ainda, a gente está dando algumas dicas. Não adianta depois ficar procrastinando, não adianta querer fazer uso da inteligência artificial, se você não tem a base teórica para estar ali fazendo as suas atividades, né? Então, sim, você tem que sentar, você tem que ver qual que é o melhor meio para você estar se apropriando desse conhecimento, gravando vídeo, gravando áudio, escrevendo. Você que vai estar vendo qual que é a melhor forma, né, para você estar aprendendo, fazendo uso da sua autonomia. Tem formas também, né? Dentro da plataforma tem os fóruns que você Sim. pode conversar. E a próxima pergunta é essa: o que eu faço? Eu não tenho professor presencial na educação à distância. Eu sempre aprendi com o professor ali na minha frente. E agora, professor aqui? Como eu aprendo com o professor na educação à distância? Então, varia bastante de acordo com a universidade, né? Por exemplo, quando eu fiz uma pós-graduação à distância pela Universidade Aberta do Brasil, gratuita, não pagava nada, gente, tinha as apostilas, tinha o polo lá à minha disposição, computador, tudo perfeitinho. Então, o que é que acontecia? Tá lá na plataforma, tem todo o material que chega para a gente, físico, tem o digital lá também, tem os fóruns. Então, o professor em si, da disciplina, ele vai montar a disciplina dele, o conteúdo todo vai estar lá. Então, aí o aluno vai vendo como que ele vai estar acompanhando, ele estar estudando, vendo as videoaulas, participando dos fóruns, dos chats. Então, e além do contato com os tutores, né? E aí entram os tutores também. Tem os tutores à distância e os tutores presenciais.
eles têm todo esse apoio, né, fazendo esses vínculos, esses elos com a universidade, porque eles pensam, uma universidade à distância, não vou ter acesso, como que vai ser? Vou mandar mensagem, e-mail, ele vai demorar para estar me respondendo, mas assim, não, aí entra a função do tutor. O tutor à distância, ele vai estar ali mediando as atividades em si, né, e o tutor presencial é quem vai estar dando todo um suporte no dia a dia no polo. Tudo bem que teve algumas mudanças, mas a função dos tutores é justamente essa, tá dando assim um suporte, sendo o elo de ligação, fazendo toda a mediação dos alunos com a própria universidade. E aí uma coisa que eu gostaria de assim trazer ao conhecimento, né, que enquanto tutores a gente não tem um vínculo empregatício com as universidades, então a gente se torna bolsista. Então foi nesse gancho aí que eu peguei e me apropriei para poder continuar assim próxima da educação, né? Porque aí em meados de 2015 eu exonerei o meu cargo na educação de Jandira e me dediquei à agronomia, porém assim foi um meio que eu busquei para estar sempre próxima assim da educação, apesar que trabalhando com agronomia também a gente tenta assim sensibilizar para as questões, né, de educação, educação Sim, que não tem ambiental. como. Gente, tudo vai passar pela educação. A Sim, saúde vai passar pela educação, o meio ambiente vai passar pela educação, tudo, tudo. está tudo interligado, né? Não tem como fragmentar, falar agora vamos tratar só de educação, só de saúde, né? Não, está tudo interligado, fazemos parte aí do meio ambiente, que né, quando a gente fala assim, desenha para mim algo que represente o meio ambiente. O que é o meio ambiente para você? Desenha-se árvore, passarinhos, nuvem, cachoeira, mas esquece o quê? De nós, seres humanos. Nós somos os atores principais, né? Então, assim, E estamos... tudo, né? Tudo faz parte desse meio ambiente, né? E tudo. Sim, Então, todos os espaços que a gente ocupa estão inseridos nesse meio ambiente. Como que a gente vai cuidar desse meio ambiente, né? sim, com certeza. Falando nisso, né, nessa questão, né, da importância da gente promover esse aprendizado, políticas públicas que sejam importantes, né, para a gente desenvolver essa vontade do aluno de estudar à distância, porque não adianta, tem que ser trabalhado pedacinho por pedacinho, desde lá da educação infantil até a universidade. Para que quando esse aluno chegar lá na universidade, ele tenha base, ele tenha uma estrutura boa para que ele consiga concluir esses estudos. Que Sim. é o que a gente tem tido problemas, né, para aquele aluno que não tem tanto essa vontade de buscar, ele acaba desistindo no meio do caminho. Falta ali alguma coisa ficou faltando, porque se você vem com uma defasagem muito grande, quando você chega numa universidade, como é essa Universidade Aberta do Brasil, ela tem uma proposta muito boa. E a Sim. do Estado também. Então, você vê que são conteúdos muito bons. E aí, se você não tem ali uma base boa para poder seguir adiante nos seus estudos, você acaba desistindo. Então, um exemplo de política pública que pudesse ajudar, né, nesse fortalecimento aí da educação à distância. Então, assim, eu vejo que nós, professores, somos movidos à esperança, né? Sim. Então, a minha maior esperança é que essas novas gerações, essas gerações que estão chegando aí, que já está aí, né? Na verdade, eles vão estar mais apropriados dessa educação à distância. E assim, mas ainda... Porque eles já dominam tudo, né? Sim. Pegam o celular aqui, sabem mexer melhor que eu, já estão dando show, me ensinam muita coisa. Então, mas assim, voltando, pensando assim num modo mais macro, né? Falta muito mais incentivo do governo para que continue, né? A educação à distância, a universidade aberta, que seja maior a divulgação desses cursos, com que eles merecem, Eu né? penso até em vagas, né? Sim. A oferta de vagas para a educação à distância, ela tinha que ser maior. E ela não é, né? Sim, ampliar o número de vagas, né? E principalmente, assim, formação, né? Ter polos de apoio para um letramento digital. Porque, às vezes, a gente pega e... Para quem que a gente pede ajuda? Assim, os mais velhos. Para quem que eles vão ter
para pedir De auxílio, apoio. para falar assim, olha, como que eu faço isso? E muitas vezes não são todas as pessoas que têm disposição para estar ensinando, né? Então precisaria ter espaços, né, nos municípios, porque direcionados para esse letramento digital, uma formação assim de conhecimento da tecnologia mesmo, né? E divulgação. Falta, assim, no meu ponto de vista, falta muita divulgação. Nem são todos que conhecem a Universidade Aberta do Brasil, nunca ouviu falar. Talvez a educação à distância ouviu falar lá do Instituto Universal Brasileiro, é o máximo que tem de conhecimento. Ou a gente, como a gente, enquanto ser humano, a gente tem muita capacidade de duvidar da gente, né? Fala assim, Verdade. não, eu não vou entrar nisso de educação à distância, porque eu não vou ter disciplina. Mas assim, a gente vê que tem muitos alunos assim que, né, que eu estou na educação à distância desde 2010, então assim, o gostoso é que assim, que aí a gente vê que é os bichinhos que vão mordendo a gente, né? Sim. Tem alunos que foram tutores, alunos nossos lá na tutoria, lá no comecinho, que o quê? Fizeram, já são graduados, já estão fazendo a segunda graduação, fizeram já pós-graduação e hoje estão super bem colocados no mercado de trabalho, assim, estão trabalhando em nas secretarias, né, municipais, na coordenação das escolas. Então a gente vê assim que dá um diferencial, Sim. né? Assim, o conteúdo é muito bom, então assim, a gente tem que incentivar cada vez mais e falar que a gente é capaz, sim, de estar entrando nesse meio aí, nesse mundo digital. É um desafio, né? É desafiador, porque é novo, né? Assim, para o pessoal da minha geração, vamos dizer assim, né? Você entrar ali, você fazer o estudo ali, você se dedicar, você precisar, não, mas eu tenho tanto trabalho, eu não tenho tempo para fazer isso. Meu, é o seu currículo, é você ir lá e acrescentar no seu currículo e na sua aprendizagem mesmo. Uma coisa que ninguém vai roubar de você é o quê? O seu conhecimento. Quanto mais você sabe, menos o povo te enrola. Então, fica de olho, né? É bem isso. Não é? Quanto mais você sabe, menos o povo te leva no papo. Bom, vamos lá. Você, agora que você já deu uma pincelada nessa pergunta, mas a gente vai falar um pouquinho mais a fundo, assim. Os investimentos do governo, você acha que tem aumentado, tem diminuído com relação ao investimento na educação à distância? Quando a gente fala assim da questão de investimento na educação à distância, não é só na educação à distância, né? Assim, também fiz mestrado e tudo mais, e a gente vê que assim, para todas as áreas, enquanto se fala de educação, precisa de mais investimento. O que é um país que não tem uma base forte, consolidada na questão de educação. Então, falta, sim, muito recurso para a parte da educação, principalmente para a educação à distância, que, no caso, nós, os tutores à distância, presencial, somos o elo, né, de ligação entre os alunos com a própria universidade. É onde é ali o olho no olho, Sim. né? Como eu sempre adoro, um abraço coração com coração, Sim. entendeu? Então, na educação à distância, é um pouco realmente é a distância isso. Mas assim, precisa desse momento do aluno estar ali em algum lugar, ter um espaço físico, né? E é isso que os polos fazem. Eles estão lá justamente para estar acolhendo esses alunos, para, né, ter esse momento de entrosamento entre eles, se conhecerem também, não só no mundo virtual, né? E, assim como tudo na nossa vida, a gente não precisa só do virtual, a gente precisa da interação, né? A interação aí, Sim. você tá ali no mundo real, né? Sim, tá então, junto. Eu acho que, de um modo geral, a educação precisa, a pesquisa precisa, sim, de muito mais verba para a gente poder consolidar cada vez mais o nosso lugar no mundo. Para quem não sabe, como eu faço, professora, para me inscrever numa educação, assim, por exemplo, num curso de letras, na modalidade à distância, é só chegar lá e fazer minha inscrição? Então, aqui a nossa região, a Universidade Aberta do Brasil justamente veio para descentralizar, né? Porque antigamente, vamos supor, a UFSCar, tinha que ir para o interior para poder cursar uma faculdade, né? Então,
Não, a UFSCar tem polo aqui em Itapevi, tem polo em Jandira, tem, se eu não me engano, em Osasco, em São Paulo tem vários polos. Então, é justamente isso. A gente está buscando a informação, acessando os sites das prefeituras, né, para ter esse conhecimento, que tem aí vários cursos que estão abertos, e atrás, né, de conhecimento, de informação, que é fundamental. A gente não ficar esperando tudo chegar, cair no nosso colo, né? Não. É a nossa determinação, a nossa força de vontade que faz a gente correr atrás do conhecimento, buscar informação. Eu ouvi esses dias, a gente estava conversando e uma pessoa falou assim, a única coisa que cai do céu é chuva. Só a chuva cai do céu, o resto você corre atrás. E é bem isso aí. E aí tem um vestibular, né? A pessoa tem que fazer uma prova para poder entrar, né? Tem lá uma nota de corte, né? Tem o edital, então é muita leitura, né? Então a gente já começa aí uma seleção, né? Porque se você não pega, não senta, não lê o edital, vai lá ver se você atende todos os critérios do edital. Porque às vezes nem prova, na época da pandemia, nem teve prova, foram análise do currículo. Então varia muito de universidade para universidade. Às vezes é a nota do Enem, algumas têm prova, outras você faz uma carta, né, para ver como que já é uma seleção, né, para ver se você tem a capacidade da escrita, né, que às vezes a gente, não, vou digitar tudo aqui. Não, mas tem que pôr no papel, né? Então já é uma seleção ali para ver como que está o seu nível de conhecimento. Então é o vestibular, né? Não chega a ser o vestibular tradicional, muitas vezes, né, tá modernizando, né? Então às vezes não é o tradicional que você tem que ir lá fazer a prova. Mas você tem que fazer a inscrição, você tem que entrar no site, ver o edital, acompanhar o cronograma e pagar a taxinha. Normalmente tem uma taxinha a ser paga. Mas tem para alunos de baixa renda, tem a isenção, sim. Tem como ter a isenção, né? Para que certeza. Então, gente, tem como, né? Não é um sonho impossível, não é uma situação impossível, tem como. Né? Sim, com quiser certeza. saber mais, pode procurar a nossa querida professora Keiko, que ela tem ali, ela posta muitas coisas no Instagram dela, é só seguir o Instagram dela, que sempre ela está colocando ali uma dica, um edital que abriu. Esses dias você colocou edital para professores formadores, né? Para quem quisesse ser um formador, não só aluno, né? Sim. Mas os professores também que desejassem ser tutores. Sim, com certeza, né? As oportunidades, elas estão aí. Basta a gente pegar e falar, não, é essa que eu quero para mim. E correr atrás dos sonhos, né? Assim, a gente tem que ter um objetivo bem claro de vida, o que eu quero para mim e ir atrás. E com a educação você vai conseguir, dificilmente você vai ficar no mesmo lugar. O feedback, a gente ia conversar sobre isso, a questão das avaliações, né? Dentro da educação à distância, né? É muito interessante isso, mas eu vou deixar ela falar primeiro, depois eu falo, porque senão eu falo demais. Pode falar, professora, dos feedbacks, né? Dentro das avaliações, como você faz essa devolutiva para os seus alunos? Então, assim, a gente também tem uma formação, né, para tutor. Eu também fiz uma formação para tutora pela Universidade Federal Fluminense. Então, recentemente não, né? 2020, 2021. Recentemente. Fiz uma formação, justamente o quê? Para a gente saber acolher esse aluno, porque eu acredito que é através do feedback ali que a gente dá das atividades para os alunos, que a gente, enquanto tutor, ali a gente vai motivando cada vez mais, norteando, né, o aluno para mostrar se ele está ou não está no caminho certo, como poder estar melhorando. Então, eu creio que esse feedback, além de estar mostrando ali os erros e acertos, ele é motivador para o aluno ali para continuar em busca de cada vez mais conhecimento. Essa parte da digitalização aí, né, da influência das plataformas, é importante falar dela no feedback, porque assim, você tem lá as questões, você fez a disciplina, aí vem o momento de estudo para ver se você realmente entendeu, né, aquilo que foi trabalhado. E aí, quando você responde, já aparece lá, você manda, você envia, daqui a pouco já aparece, ó, errou A, errou B, não é assim. Então, é muito importante, porque é muito rápido. E você consegue ir lá e retomar aquele texto e realizar novamente aquela atividade. Então, são muitas oportunidades.
né? Não é, Sim. errei, pronto, acabou, vou tirar 0. Não, é um momento de estudo mesmo. Você vai lá, refaz a atividade, depois você tem uma outra oportunidade, se você não foi tão bom, para depois chegar na avaliação final. Não é assim? Sim, com certeza. Então, assim, são várias oportunidades, né? Não é assim, tá certo, tá errado, acertou, errou, já era, não, perdeu a oportunidade. Não. Então, é isso que a Universidade Aberta vem, a educação à distância vem trazer, que é cada vez mais significativo, né? É essa autonomia que a gente está sempre falando, reforçando, essa autonomia que dá para você estar e consolidando cada vez mais o seu conhecimento através dos conteúdos que são disponibilizados aí pelas faculdades. Pensando no futuro, como você enxerga a educação à distância? Eu sou muito otimista e acredito assim que é um caminho sem volta, né? Assim que a gente cada vez mais assim, porque a gente já tem muitas pessoas assim que a gente vê, que são os alunos, né, que a gente acaba conversando, a gente vê que muitos casos são pessoas que já têm família, né, que já constituiu família, aí fala, mas eu não tenho horário para estudar, não tenho, assim, não consigo dedicar 4 horas, 5 horas do meu dia só para ir me deslocar, pegar a condução, né, e ir para uma faculdade presencial e ficar lá 4, 5 horas estudando. Então, é uma realidade que vai de encontro com muitas famílias, com muitas pessoas que têm o sonho de ter uma graduação, de ter uma pós-graduação e que, né, vê aí na a educação à distância a oportunidade de estar trazendo esse sonho para a sua realidade. É verdade. Essa pauta vai ficar para o próximo programa, né? Que a gente vai discutir mais a educação à distância e a inclusão, a deficiências, né? Diversas que a gente tem. Então, como será que a educação à distância está incluindo todas as pessoas? Será que a gente consegue incluir todas as pessoas na educação à distância? Eu já vou dar um spoiler. A gente lá na UFSCar temos alunos portadores de necessidades especiais e sim, ela vai lá nas provas, leva o cachorrinho dela lá junto. Então, assim, mas vamos falar mais aí no Nós vamos próximo. falar num próximo programa sobre a educação especial, as pessoas, né, com deficiências e a educação à distância. Como que a gente pode realmente contemplar aí que todas as pessoas tenham acesso à educação à distância? Porque a gente tem que melhorar aí algumas questões, né? Sim, muito. Ela precisa, não depende só de nós, se Não. dependesse já estava resolvido. Com certeza. Né? Que ideias não faltam, né? Depende de políticas públicas que cheguem até, né, as universidades e que seja bem distribuído e que consiga atingir realmente todas as pessoas, né? Professor, eu gostaria que você deixasse um recado para os nossos colegas de profissão, né, que estão aí querendo fazer um curso à distância. Qual seria o seu recado? O meu recadinho, acho que para todos, assim, né, é que estejam sempre fazendo bom uso da tecnologia. Às vezes a gente fica horas e horas aí nas redes sociais, que não trazem tantos conteúdos que agregam para a nossa formação enquanto ser humano, né? Então, a minha dica é a gente estar filtrando bastante o que a gente está tendo de conhecimento e buscar conteúdos assim que vá agregando para a gente, né? Buscar formação mesmo para poder incluir no nosso currículo, né? Deixando cada vez mais rico, além de rico, assim, rico também, assim, que eu digo é de um bom local, né? Tipo, não adianta falar, eu fiz um cursinho aqui de meia boca. Não! Imagine você pegar, tá no seu currículo lá que você é formado por uma universidade federal, né? Então, tem todo um peso, Sim. né? Tem todo um diferencial. Então, e é isso. Vamos fazer uso dessa possibilidade, né? Que na nossa época a gente não tinha isso. E tem até vantagens para os professores, né? Tem até, se você é professor da rede estadual, da rede municipal, você já tem aí
uma garantia de vaga, assim, né? Meio que uma possibilidade maior de conseguir Vantagens. a vaga, né? Isso. E convido também os professores a estarem vindo fazer parte do grupo de tutores, porque é importante também, né, ter essa sensibilidade, ter essa visão de elo, né, de fazer esse elo, ai, deu um branco agora. Pausa. Mas assim, a gente está sempre atraindo os alunos, né, sendo esse mediador entre faculdade, aluno, conhecimento, né? Sim, muito bem. Então, e é isso. Muito obrigada, professora. Foi muito bom revê-la. Espero que você volte mais vezes para a gente tratar desses assuntos, né, da educação à distância, incentivar as pessoas a participarem, a estudarem de fato, né, correr atrás, porque só através da educação é que a gente vai conseguir mudar e mudar de fato, né? Com certeza. Temos que fazer uso de todo esse conhecimento, né, que chega até nós. Siga o nosso canal, compartilhe, venha contar a sua história pra gente. Precisando de orientações sobre educação à distância, pode procurar a professora Fernanda Keiko. A gente vai deixar o seu Instagram. Pode, professora? Com certeza, será um imenso prazer. Estou à disposição aí, Rose. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês, viu? Ai, amei, amei. E é claro que, né, a gente fica assim nervoso, tenso, que não sei o quê, a gente quer falar mil coisas e na hora, tipo assim, a gente fica tão eufórico que, tipo assim, parece que não flui, a gente não consegue falar tudo que a gente queria falar, motivar, né? Mas estou aí, pode disponibilizar lá, que vai ser um prazer imenso estar participando e ajudando, né? Assim, ter uma troca mesmo, né? Porque com certeza vocês também têm muito que contribuir para a gente, né? Trazer Sim. informação para a gente também. Então, e eu quero que vocês compartilhem comigo também. Exatamente, porque ela gosta de estudar, vai que vocês têm aí acesso a uma outra universidade que ela queira estudar, né? O professor tem muito disso, né? Nunca Sim, para, né? A gente com está certeza. sempre buscando alguma coisa. Muito obrigada, fique com Deus, até a próxima. E vocês também, um beijo. Até mais.